sinto pronta para falar sobre sinceridade com Ellen Ramos. E para essa conversa fina, elegante e sincera em Me Sinto Pronta Pod, ela que é atriz, roteirista, podcaster pelo Calcinha Larga, newsletteira pelo Folga, mãe do Caetano de 9 anos, que não sabemos até agora se ele é pré-adolescente, adolescente, em que pé fica, promete divertir o analista e está à procura de clubes em São Paulo para se tornar sócia. E se ela souber de algum, eu vou querer a dica. Ela é a nossa Hell Mother, Ellen Ramos! Oiê! Prazer, obrigada pelo convite. Ai, que tô me sentindo muito maravilhoso. chique, muito importante mesmo. Eu tô me sentindo chiquíssima, amei. prontíssima Tive pra uma essa conversa. grande crise, tipo, que roupa que eu vou? Ai, para, tá linda, maravilhosa. Não, foi no final, eu falei, acho que eu vou de eu mesma. Isso, sincera. Pois já errei bastante, já fui muito fantasiada. Não, e maravilhosa, tá perfeita, incrível, linda e talentosa e tudo maravilhoso. Bom, Ellen, vamos começar com o básico. Tá. O que é sinceridade pra você? Então, é interessante esse tema pra pessoa que é ariana, né? Signo de Áries, ascendente Gêmeos, porque eu sempre fui muito sincera. Medo. A famosa sinceriane, assim. E pra mim, eu acho que pra eu me dar conta que nem todo mundo é assim, eu demorei. Então, pra mim, o normal era ser sincera, você falar a verdade. Tipo, perguntou, você, não, é isso, é pá. E aí, acho que depois, acho que na vida adulta, você começa a trabalhar, você começa a falar, não dá pra ser muito sincero, ou você tem que ser sincero com rodeios, ou você precisa disfarçar, maquiar a verdade. Só que eu tenho muita dificuldade. Tem muitos memes, tipo assim, a pessoa que está falando na minha frente e tal, e eu não concordo, e a cara que eu tô... Pra mim, eu tô super assim, mas se você estiver me filmando, eu tô assim. Então, assim, é difícil, porque apesar de eu ser atriz, e acho que... me considero uma boa atriz. Assim, no dia a dia e tal, eu sou muito sincera, assim. E eu sou sincera com o olhar, sou sincera com a testa, com a boca. Tipo, não tem muito jeito. E já me ferrei bastante. Não, eu sou muito expressiva também. Do nada, assim, o meu olhar, minha feição, meu corpo, ele vai tomando uma forma que, assim, eu denuncio na hora o que eu tô sentindo. Eu não falo às vezes, mas eu denuncio pelo, sei lá, pelo... Nossa, eu já tive assim, eu lembro de tá almoçando com umas amigas de escola e uma falou uma coisa e tal. Aí eu lembro do marido de uma amiga minha olhar pra mim e falar assim, e Ellen, você ficou chateada, né, com o que a fulana falou? Aí eu, tipo, ai que ódio! Como é que eu tô com a cara de que eu tô chateada? Tem que disfarçar, sabe? Mas eu sou muito sincera. Eu sei disso. Eu nem sei qual foi a pergunta, eu só falei que eu sou sincera. É isso, exatamente. O que é sinceridade pra você? Ser você. Eu acho que pra mim sinceridade sei lá, eu nunca vi um jeito de não ser sincera. E olha que eu sou uma boa mentirosa, pois eu tinha pais muito rígidos. Ah, é? Mas é diferente, né? Assim, eu nunca consegui, assim, no cara a cara, falar uma coisa que eu tô sentindo, mentir sobre isso. Era, tipo, pra mim, eu não consigo fazer diferente. Então, eu não sei o outro jeito de agir, mas por isso que eu acho também que eu fico muito pé da vida quando eu vejo que alguém é tão mentiroso com relação a sentimento, com relação a ele ou ela mesma, assim. Isso é uma coisa que pra mim, acaba a pessoa. Porque aí é desonestidade, né? Não é só com ela, mas é com o outro. Sim. Irresponsabilidade, enfim. Sobre um monte de sentimentos que muitas das vezes nos blindam de nos relacionarmos. Porque a gente sofre com essas pessoas desonestas que fingem coisas, não conseguem expressar a verdade, né? Total. Mas, falando dessa sinceridade, que você é uma mulher muito, eu acho, gentil, mesmo da sua franqueza. Só que tem gente que não é assim. Não. É aquele kamikaze, né? E qual é a linha tênue entre ser franca e ser grosseira? Eu acho que tem bastante diferença, assim. Claro que, às vezes, uma pessoa muito sincera, um sinceriane de natureza, é lido como grosso, como grossa. Acho que não tem dúvida. Mas aí também, às vezes, uma frase que eu aprendi muito fazendo análise é: isso não é sobre mim, é sobre o outro. Às vezes a pessoa se dói demais. Ai, como você falou, não sei o quê. E às vezes você revisita como eu falei e tal. Aí uma hora você fala assim, cara, isso não é sobre mim, é sobre essa pessoa. Tá tudo bem, né? Não vou levar pra mim. Mas existe gente muito grossa. E eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade com grosseria. Odeio gente grossa, odeio gente, sei lá, ver gente filho tratando mal mãe, pessoa tratando mal garçom. Esse trato mal, assim, é uma coisa que eu falo assim, ai,
sabe? Palavrão, eu falo muito palavrão. Aqui pode falar palavrão? Pode, super Porque palavrão. eu já soltei 20 palavrões aqui, só que aí quando eu prendo palavrão, a frase não funciona. Vai. Que eu queria dizer é assim, arrepio o meu cu, né? Que eu fico, porra, como assim, cara? Por que você tá falando assim? Então, e é diferente. Eu acho que a gente não pode ler a sinceridade como grosseria. Quem é grosso é grosso. Quem é grosso é uma pessoa que se acha melhor que a outra, se acha mais importante, que acha que seu tempo é mais importante que o do outro. Eu acho que a grosseria, ela tem muito um lugar ali de consciência de classe, e uma coisa muito narcisista, quando você vai parar pra pensar. Mas... E eu acho que a sinceridade não. A sinceridade pode ser lida como grosseria, porque às vezes eu tenho amigas muito sinceras e às vezes eu leio e falo assim, nossa, e aí eu me dou e eu sofro e tal, e aí no dia seguinte eu vou ler de novo ou vou escutar o áudio e eu falo, gente, tava tudo bem, era eu que tava sensível ontem. A pessoa não foi grossa, ela só foi direta. Então, assim, um oceano entre as duas coisas, a sinceridade e a grosseria, né? Mas quem é grosso é grosso. Exato. E tem muita gente que é grossa e zero sincera. Então, Verdade. acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A grosseria tem a ver, talvez, com gestos, né? Sim. Como você, às vezes, pode falar a verdade, você pode ser direta, você pode ser educada e gentil. Mas o grosso, ele, às vezes, ele, enfim, é petulante, é prepotente... Não sei, tô aqui pensando. Que a grosseria, ela às vezes atravessa os gestos de pessoas que não têm o cuidado, sabe? De não pensar como ela quer receber, talvez, alguma crítica. Total. E aí fala assim, sem menor, sabe? Mas lembrei de um recorte aqui, você falando, tipo... E aí ainda existe o lugar da gente ser mulher. Você é uma mulher preta, é uma mulher branca. E a gente ser lida em níveis muito diferentes, mas por ser mulheres... atravessa ali em algum lugar, a gente se lida como grossa por a gente simplesmente ser assertiva. Sim. Saber o que a gente quer, saber falar, saber negar, saber dizer não. Isso. Né? A gente pensa muito, eu lembro quando saiu o documentário da Anitta, enfim, todas essas coisas que eu gosto de ver, Beyoncé. Ai, adoro também. As divas, né? E a Adoro. gente pensa, e todo mundo, grossa, aí a gente pensa assim, cara, vê o mesmo documentário se fosse um homem. Ou documentários de grandes artistas homens, né? Homens cis, assim. Não crie sobre grosseria. Agora, uma mulher, quando ela é assertiva, quando ela é dominante, Isso. quando ela faz, às vezes, um papel, muito entre aspas, de um homem, ela lida como grossa, né? E aí tem essa leitura. Por que estão lendo essa mulher como grossa? Porque as pessoas acham muito ruim quando a gente tá tomando lugar de poder, de decisão, quando a gente tá tomando o lugar dos homens cis, né? Então, assim, vão colocar a gente como grossa pra ver se a gente se intimida, pra tipo, realmente, tem que ser mais, né, delicada e do lar, tipo, caralho, né? Exatamente. E aí, quando eu pego o meu recorte, que é de uma mulher preta, a mulher preta é aquela pessoa que foi construída socialmente pra dizer sim. Pra tudo, pra todos. E aí, quando a gente firma e se finca, né, nos nossos objetivos, propósitos, opiniões, as pessoas parecem que estão incomodadas, que estão ofendidas. É quase uma ofensa eu ser sincera, ser firme, ser assertiva. E realmente o recorte de gênero, ele diz muito sobre quem pode ser sincero ou não. O que é grosseiro ou o que não é. Né? Mulheres que são sinceras e que são firmes nos seus objetivos acabam sendo lidas como grossas, como, enfim, ríspidas. E os homens acabam assumindo com muita naturalidade papéis aí totalmente abusivos dentro de algumas relações. Isso também é realmente um ponto onde a sinceridade ganha nuances meio relativas, meio... Como se diz... Ai, gente, peraí que eu esqueci agora a palavra mesmo. Eu não sei palavra nenhuma. Depois que eu tive Covid, não sei nem mais falar. Menina, uma loucura, né? Peraí. E aí tem esse lugar que o gênero diz muito sobre o que é sinceridade seletiva. Porque pra uns é a grosseria, o homem pode se falar, pode agir, pode fazer algumas coisas que tá tudo bem, é normal, é natural, é da natureza. E pra gente, não. E aí a mulher preta ainda fica quase um espanto, é quase um pudor. Mas eu acho que é a branquitude incomodada também, né? Certamente. É o espanto ali de você falar, tipo, de ser assertiva, do lugar do tipo, eu quero dessa forma, Isso. assim eu não vou aceitar. E aí é um lugar da branquitude, dessa herança escravocrata mesmo. Como assim essa pessoa está me confrontando? Como assim essa pessoa está dizendo não? Como assim essa pessoa está falando o que ela deseja, né? Então eu acho que aí ainda tem esse lugar, eu falando como pessoa branca, da branquitude se incomodar mesmo. E vai se incomodar, vamos se fuder bastante. Eu falo sorrindo pra não ficar tão feio, né?
pra ser sincera e fofa. Ela é isso. assim, né? Essa é uma tática que eu uso. Às vezes Sincera eu e sou fofa. sincera rindo. É isso que eu ia falar. Estratégia. Você tem Estratégias. alguma? Tenho. Conta. Eu estudo palhaçaria há 5 anos, né? Olha. Com Cristiane Pauliquito, que é tipo uma mestra de palhaço e tal. E no palhaço, o palhaço ele é meio estereotipado, às vezes, mas o palhaço que eu estudo, enfim, que tem vários tipos de palhaço, né? E um tipo de palhaço é o bufão. O bufão é aquele que fala a verdade, é aquele palhaço provocador. É o Borá. O Borá é um bom exemplo de... Ele tá fazendo uma palhaçada, só que ele tá incomodando. Mas ele tá incomodando por quê? Porque ele tá falando uma verdade, né? E eu acho que um desses estudos, assim, de atuação que... Enfim, palhaçaria não é atuação, mas a palhaçaria, ela me trouxe essas habilidades de falar através do humor, mas eu acho... E eu sou muito... defensora do humor, porque eu acho que o humor, ele atravessa, ele comunica. Ele incomoda, você ri, depois você fica, por que eu tô incomodada? Por que tanta gente, às vezes, odeia a Porta dos Fundos? Porque eu acho que o humor, ele tem um papel maravilhoso, assim, né? Ele tem um poder, ele é uma arma muito boa de transformação, porque ele às vezes sai pela culatra, ele desvia, mas ele consegue fazer com que as pessoas se questionem. Perfeito. Gente, eu não sabia desse dom. Palhaçaria. Mais Na próxima mini bio, na próxima apresentação, vai entrar esse, tá, minha gente? É. E eu vou pesquisar mais sobre bufão, não sabia de nada disso. Palhaço é um estudo infinito, é igual filosofia. Uau. Eu mesma não me autorizo a falar que sou palhaça, porque eu acho que ainda tem um longo caminho, assim. Gente, impressionante. Olha, Mas vivendo e se for me aprendendo. autorizar também, sei lá, esse ano eu tô com autoestima melhor. E tá tudo bem. Bora. Né? Bora. É isso. E falando em rede social, Ellen, você acha que as pessoas hoje em dia, com os comentários, Eu vou beber o com vinho, Deus, porque ele pode tá beber, olhando pode pra tudo, mim. vai com Podia tudo. falar que é vinho? Pode. É vinho, tá, gente? Sincera, viu? Sincerona. Temos aqui nossos drinquinhos, nossas coisinhas, enfim. E voltando pra rede social, é que pessoas estão mais reativas a críticas porque vivemos um período em que todo mundo é deusa, todo mundo é diva, todo mundo lacra, todo mundo é maravilhoso nos comentários. Mas aí depois, quando vai receber algum tipo de consideração ou alguma ponderação na vida real, as pessoas estão mais sentidas. Você acha isso? Eu acho demais. Aliás, eu tenho certeza, baseado nos estudos Data Ellen, que isso tá acontecendo. E tem uma coisa, as pessoas estão muito mais reativas à crítica, mas elas estão criticando 20 vezes mais. Então é uma cultura de chegar lá e falar assim: não gostei que você usou esse tênis. Ai, que feio que você cortou esse cabelo, antes tava melhor. Tipo, umas coisas muito importantes a serem ditas, né? Assim, vou desgraçar a vida dessa pessoa hoje. E se você fala uma coisa, é do tipo uma tempestade. Eu acho que as redes sociais, atualmente, tiraram uma coisa que a gente tinha antes, que era o benefício à dúvida, assim. Tipo, eu posso ter uma dúvida... Gente, eu estou aqui pensando, não cheguei em nenhuma conclusão. Hoje em dia eu tenho a sensação que você tem que chegar com tudo 100% pronto, construído, concluído e assim, e acabou. E isso não existe, né? Isso é uma fake news, é ficção, nada é escrito sobre pedra, nada é... se a gente vê o que a gente falava há 4 anos, até sobre feminismo, a gente já tem outra perspectiva, outra análise, as coisas, elas evoluem e as portas se abrem para novos questionamentos. Então, o que me incomoda hoje muito, eu acho que até foi um dos motivos que, na época que eu parei o YouTube, que você não tinha mais um diálogo sobre... Vamos pensar sobre isso? Vamos pensar aqui sobre isso. E se a gente colocar, assim, problemas, situações, suposições? Eu acho que a internet, há algum tempo, virou um lugar de você não poder supor mais nada. Você tem que chegar cheio de certeza. E eu acho que a certeza não existe. Então, assim, acho que é uma grande ficção. E você falando agora do canal... Gente, doidona, nem fumei um, mas eu acho isso mesmo. É sim, porque as pessoas perderam o parâmetro, né? E as pessoas estão acostumadas agora com os endeusamentos digitais, eu chamo de endeusamento digital. Que você tá sempre maravilhosa, sempre linda, sempre um lacre, sempre muita coisa. Ou, por um outro lado, com críticas que, assim, não vão mudar em nada também. Que, você... Pelo contrário, vão te machucar. Você está muito magra como sei lá o quê. Como fazem com algumas celebridades. Ou você tá com essa roupa horrorosa e ridícula. Que, assim, não constrói nada. Então, assim, eu acho que as pessoas perderam realmente o parâmetro do que é crítica hoje em dia. E do diálogo, às vezes do fala diálogo, assim, exato. Oi, Luísa, da troca. olha, eu discordo com o que você tá falando.
Mas respeito. Acho que sempre... vou te mostrar os meus pontos. Isso. Interessante o que você tá falando. A gente perdeu esse lugar, que eu acho que até é um lugar meio que da escola. Sim. Sabe? Que o professor levava uma coisa, a gente... Argumentar, pensar, não tem. E isso é um pouco assustador, assim. Porque isso não existe, né, gente? Chegar e falar, é isso, pronto, e você querer enfiar a sua verdade goela abaixo do outro, assim, sabe? Pois é. E assim, sem dia, sem hora, assim, você só querer mostrar uma opinião, dizer alguma coisa e, enfim, a pessoa tem que lidar com isso de um jeito que às vezes pode machucar ou pode ferir, né? E que no fundo não muda em nada. Que é você ofender pela forma física, ofender pelo tom de pele, ofender por conta de... Enfim, N questões que a gente tem aí, são pautas que são importantes. Então, realmente, a sinceridade na rede social, eu acho que ela tem um lugar muito distópico. Porque ou a gente acha que tá maravilhoso, aí quando a gente faz alguma coisa que talvez não seja tão bom, a gente não tem esse parâmetro, e a gente se cobra, e a gente fica muito reativo a quem pode ser sincero. E via com algo assim. Não, e a gente vive tempos difíceis também, porque, por exemplo, se você pega esse meu trecho da entrevista, coloca uma roupa bem cafona em mim, eu posso muito ser lida como uma pessoa fascista. Por estar dizendo isso, que aí já vira uma coisa do direito de expressão. O mundo hoje está chato. E que não é, são coisas completamente diferentes. A gente discordar ou aprender junto é muito diferente de alguém chegar lá e, enfim, ser racista, ser homofóbico, ser LGBTQI-ofóbico, tudo, né? Misógino, machista, todas as coisas. Então são tempos difíceis também pra gente até defender isso. Tem muita coisa que às vezes eu falo assim, nossa, eu queria muito chegar e trocar essa ideia com o meu grupo, com o pessoal que me segue, mas complexo. É melhor não. A gente ficou muito num lugar assim, é melhor não. A gente chega lá e às vezes vai falar só da unha mesmo, porque você fala, melhor não. Acessa a gente medos, receios, porque nem sempre, não é subestimando uma audiência, zero isso, mas será que vou ser interpretada da forma certa? Será que as pessoas vão acompanhar o raciocínio, a minha opinião, o ponto de vista? É isso também, mas assim, se eu tiver errada, acabou, né? Porque assim, cancela. A gente super pode estar errada. Chegar e falar assim, vou ser interpretada, e às vezes assim, putz, talvez eu fale uma besteira, talvez... Mas aí, eu entrei muito nessa do tipo, nossa, eu tenho que estudar 7 anos pra poder falar 3 frases. E aí, você paralisa. A sua neurose te paralisa, né? Sim. E você já se viu prejudicada pela sua sinceridade no seu trabalho ou nas suas relações? Olha, eu acho que tem uma leitura. Pode ser prejudicada ou pode ser a famosa leitura da família cristã, o famoso livramento. Porque eu acho que... Enfim, já fui uma mulher do audiovisual também. Já tive... E eu lembro muito disso com a minha ex-sócia. Da gente chegar e ser muito assertiva e tal. E a gente era lida como as meninas, a dupla, as diretoras... E a gente sentia que tinha muito um lugar ali de... Por ser mulher, era diferente de falar o que... não, muito ruim essa ideia que você deu pro videoclipe. Não, nada a ver. Aí chegava, vou contratar o cara, o homem, não sei o que, o mais caro, que também, né, tem essa coisa assim, meio vira-lata. Aí o cara falava a mesma coisa, tipo, Aí voltavam pra gente, assim. Não, vamos fazer que a gente cobrava mais barato, né? Não, vamos fazer com vocês. Então, assim, e é isso no audiovisual, isso na atuação, você... pro teatro, isso no roteiro, então, que ainda vejo que ainda é muito masculino, eu acho que as coisas estão mudando, assim, mas é complexo. Eu acho que tem um recorte muito aí de ser mulher nesse lugar, sabe? Certamente. De uma coisa, assim, de uma dificuldade de aceitar a sinceridade vinda de uma mulher, porque às vezes a sinceridade é lida como um... como é que fala isso? Agora sou eu que não sei a palavra. Uma arrogância, uma coisa... Ou também é lido como, você não sabe tanto assim. Meu amor, deixa eu te explicar. Não é assim, sabe? Já vi as pessoas muito diminuindo, tipo... E aí, eu hoje em dia, também, eu lavo muito minhas mãos. Se não é um projeto meu, se não é uma coisa minha, eu falo, então tá, problema seu. Faz aí que vai ficar péssimo. Eu acho que com o tempo a gente vai... Eu durmo bem, eu vou dormir bem. Eu já te falei o que é. E às vezes eu falo assim, isso aí vai dar problema nesse roteiro. Isso aí vão te cancelar. Ih, o pessoal conhece. Tem uma coisa que a gente sabe é a internet, né? Oh, meu Deus. Profissionais da internet. Isso aí, pode falar assim, não. Por quê? Mas que chato, não. Então fala. Então fala, vai. Manda ver, mas eu não vou assinar. Que coisa chata. Então se ferra. Porque não aceita, entendeu? Exato. Tem uma resistência imensa. Sei bem do que estás falando, cê sabe, mulher. Eu sei que você sabe. Sei bem. E agora eu vou mudar um pouquinho. Vou para o modo Real Mother.
e perguntar como é que é criar diálogos francos e sinceros com filhos, com crianças como um todo. Porque o que eu mais via da nossa geração é a gente perguntar coisas sobre sexo, sobre N situações, e existe um constrangimento dos pais, ou toda aquela história que dá uma volta e conta e fantasia, e a gente, no fundo, nós fomos enganados. E principalmente mulheres. E tava conversando sobre isso com uma amiga minha, que ela não sabia muita coisa, assim, de sexualidade, que ela vinha falar comigo porque o pai e a mãe falavam da cegonha. O pai e a mãe falavam de... Não conseguiam explicar, tinham esse pudor de conversar com ela sobre sexualidade, sobre o que estava acontecendo com o corpo dela. Como que é isso nos dias de hoje? Como que é isso pra você, Ellen? Eu acho que depende muito, na bolha que eu vivo, de uma educação mais construtivista. Uhum. A esquerda cirandeira, né? Essa bolha que faz parte. Acho que os pais e mães têm uma tendência a serem mais francos, a fazer uma educação muito mais acolhedora, né? E eu sou mãe de uma criança, trazendo pro meu caso, eu sou mãe de uma criança super sincera, assim. É uma sinceridade bem maior que a minha. É um menino muito curioso. Então, e eu pensei muito, porque eu tive essa coisa dos pais. Meus pais eram bem mais velhos e, enfim, uma educação... Ambos vieram do interior. Você teve pais mais velhos também? Pais mais velhos. Eu tenho pais mais velhos. Meu pai hoje tem 80. Meu pai tem 87. Se ele souber que eu tô falando isso, meu pai também. Nossa, porque ele acha o máximo. Só que meu pai não tem rede social, então eu falo dele, eu também falo. não. Eu também falo. Ele tem 87, mas olha, gente, se vocês encontrarem seu Getúlio, ele vai falar que ele tem idade do sol, e vocês confirmem. Eu não falei nada. Meu pai mente mesmo. Ele fala assim... Ele fala, quanto você acha que eu tenho? Eu falo, todo lugar que a gente vai, eu falo, lá vai. Ela fala, 80, quase 81. Ele, não pode, de jeito nenhum. Então, Dona Lecizinha eu não vou falar não, porque ela acompanha tudo, ela me segue, ela vê tudo, ela não quer que conte a idade, não. Deixa abaixo. Deixa abaixo, mas meu pai tem 87, gente. É isso, então... Idade do sol. Você entende muito o que é ter pais mais velhos, assim. E aí, cara, é outro mundo. E eu não julgo também, porque, sei lá, meu pai veio do interior do Ceará, minha mãe do interior de Minas. Sei lá, coitados. O que eles aprenderam, assim. Acho que até foi conseguiram fazer até uma... Minha mãe, assim, conseguiu ali falar um pouco de menstruação, um pouco de... Eita, agora você pode engravidar. E eu, assim, menstruei, posso engravidar? Fiquei chocada. Falei, como assim? Acabou pra mim. Mas era uma dificuldade de falar. Eu sentia que tinha uma dificuldade dela de falar. Sexo, assim... Esquece, prazer, esquece. Foi aprender, assim, escola, depois faculdade, depois na tentativa e erro, muitos erros, né? Assim, 70 mil erros para um acerto. Sim. Mas, e é triste, assim, mas ao mesmo tempo é o que é também, já foi, é a nossa geração. Isso. Hoje também eu acho que esse extremo diálogo com as crianças é complexo também. Que às vezes eu chego pro meu filho e falo, olha, não, então tudo bem, quer falar de pessoas peladas, de sexualidade e tal. Aí ele já fica tipo assim, cara, o que minha mãe tá falando? Não quero ter esse assunto com ela, tipo... Ou ele fica, tipo, eu quero encerrar esse assunto. E eu fico, eita, tem que sentir o termômetro, até onde eu posso ir. Eu falo disso com ele, não. Ou às vezes ele não quer falar disso comigo. Eu sempre tento deixar muito assim, tô aqui, quiser trocar uma ideia. Ou, esse campo de pesquisa aí da sexualidade é bem... Já falei de filme pornô com ele, triste, baixo astral. Vou te explicar por quê. E aí eu falo, blá, 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 blá. E aí, sei lá, às vezes eu olho pra ele e ele tá assim, virando do avesso, e eu falo, é isso. Mas eu falo, cara, é isso, eu prefiro muito mais ser franca, sincera, e ele entender que ele pode vir falar comigo. E eu entendo que ele recorre a outras pessoas e tal, pra falar disso também, recorre a minha, de certa maneira. Ele às vezes fala, de uma coisa, fiquei muito incomodado. E aí eu, E é difícil, você acha que eu também cheguei? Ai, claro, filha. Eu fiz assim, chegou esse momento, meu Deus, como é que vai ser? Isso é um ponto. 9 anos de idade hoje em dia. Criança é pré-adolescente ou é adolescente? Eu fico na dúvida. As 3 coisas. É criança ainda do mamãe, que é um colo, de chameguinho, tudo. É pré-adolescente do tipo, nossa, tenho vergonha dos meus amigos, eles não podem descobrir que eu ainda vejo
esse Gente. desenho que é bobo. Ou, não, mãe, eu não... Ai, você não vai usar a fantasia. Não uso mais fantasia. Sabe? Tipo, mas aí também se vai no aniversário de uma criança menor e não tem nenhum amigo, aí brinca com as crianças pequenas, fica todo lúdico. Então, assim, é um misto. E quer passar um perfume, às vezes, mais arrumado pra escola. Nossa, você vai com essa calça pra escola? Então, assim, é um misto. É um misto de coisa. Ainda dá beijo na porta da escola? Dá, mas tem horas também que... Tá bom, mãe, pode ir embora. Então, assim... É tudo. É tudo. Mas vem cá, quem era a Ellen na geração dela com 9 anos de idade? Nossa, eu acho que 9 anos eu ainda era muito moleca. Eu fui criança muito moleca. Uhum. Eu morava num bairro em Brasília, muito longe, assim, que era um bairro novo. Então era um bairro meio de casas / sítios. Então eu tava sempre com o joelho rasgado, tipo... E aí tinha muita construção, então eu brincava com os meus vizinhos em construção. Eu tinha muito mais amigo homem, vizinho, tudo homem. E então às vezes eu chegava em casa e minha mãe me mandava tirar a roupa antes de entrar em casa. Que era areia, terra, barro, daqui até aqui, prego. Aquela infância dos 90, né? Sim. Aquela coisa, não tinha celular, não tinha iPad. Não tinha nada disso. Não tinha desenho a tarde toda, a gente, né? É. E eu não tinha nem TV a cabo, porque meu pai era super anticapitalista e falava que era coisa de merda. Não, TV a cabo eu fui ter... Calma. Com já, sei lá, 17 anos, 16. Eu tive uma TV a cabo muito tempo, assim. Só que eu não assistia, porque era uma programação totalmente americana, só série, né? A gente é de uma geração que é a geração Friends. Total. Que a galera... E até hoje eu tenho um trauma disso. Porque eu faço inglês desde muito, muito novinha. Cultura inglesa e tudo mais. Só que eu não fui familiarizada com essa coisa de MTV durante um tempo, e também do Friends, das séries que falavam inglês, porque eu acho que nossa geração arrasa muito no inglês por conta disso. Sim. Dos clipes, das músicas, Total. do pop. E eu sinto que pelo tempo que eu estudei tem uma defasagem, e eu acho que foi porque eu não tinha essa TV a cabo, porque meu pai falava, cara, vai ficar vendo essas coisas, Seu coisa pai americana. era o pai do essa irmão do realidade. Jorel. Pai do tipo, Jorel. É tipo o Total. pai do Jorel, pai do Amo, Jorel. eu amo. É esse climinha. E aí, enfim, quando eu tinha 9 anos de idade, eu era do Rio. Só que assim, no Rio tem uma visão muito mais esperta das coisas. Então, eu começava a me enxergar e me obrigatoriamente me enxergar como pré-adolescente. Antes do tempo, porque eu era uma criança adiantada na escola. E aí eu olhava meus amigos e tudo. E eu olhava eles já, todos eles tinham 10 para 11 anos. Ou alguns faziam 9 para 10 antes do primeiro semestre. E eu fazia 9 para 10 no segundo semestre, então eu era adiantada. E aí eu sempre lembro de um marcador que foi muito importante na minha vida, que foi o dia em que eu fui numa festinha. Eu tava com 2 tic-tacs aqui. Amo. E aí minha amiga falou, nossa, Luísa. Ela mascando chiclete. Sempre, eu acho que ela é a mesma pessoa. Sempre ela, tem, ela né? percorre Sempre tem. todas as infâncias de todas as crianças, essa entidade. A minha chamava Natália, não sei a sua. A minha... Ai, será que eu falo o nome dela? E é sempre balançando uma joia, assim, uma que coisa você meio... não tem. É sempre algo que não tens. Ou um peito que você também não tem Não na tem, época. nada você um tem. corpo que você não tem na época. E é sempre tipo, é sempre assim, não acredito. Mascando chiclete, falando, nossa, Luísa, você vem de tic-tac pra festa, que coisa de criança. E aí você faz... E aí eu... O mundo acaba, assim, abre um buraco. Aí eu assim, muito constrangida. Então, horrível. Como é que a gente sobreviveu E nessa, nossa década, que nós somos gente de anos muito parecidos, décadas muito parecidas, momentos parecidos. Inclusive, eu vim com esse sapato Spice Girls, porque eu imaginei que a Ellen fosse fã de Spice E eu era também. a Jerry. Eu imaginava que ela fosse a Jerry, então eu vim... Total Jerry. Inspirado Só na usava Jerry, blusinha. vim inspirado na Ellen por conta disso. Nossa geração, anos 90, sofreu, inclusive, com esse rompimento do que é adolescente, pré-adolescência, porque, de fato, eu acho que até os anos 80, esse entendimento de ser jovem, ser criança e ser adulto era diferente. Sim, e era muito complexo os limites, Sim. assim. E eu acho que também a nossa geração não teve, foi talvez a última, a não ter conversas francas sobre um monte de coisa, porque a gente aprendeu tudo com o quê? Capricho. Com a novela Com 4, a novelinha. Com a novelinha Com a adolescente do Tati, do Capricho. Rodrigo cancelado. Com capricho. Com a Capricho. Você aprende a beijar com um copo de gelo. Então, como é que nós, né, mulheres Combinação. dos anos 80, começo dos anos 90, como que a gente lida com a sinceridade, assim, das relações? Da sinceridade com o que é ser mulher. Da sinceridade do que é ser adolescente, de viver
dilemas, de viver, enfim, problemas mesmo com autoconfiança, de saber como o seu corpo vai funcionar. Eu acho que a geração que a gente viveu não foi uma geração que soube ser sincera com os dilemas que a gente viveu, sabe? Até mesmo do que é pré-adolescente, do que é puberdade, do que é sexualidade. Eu vi muito isso idealizado. E fiquei com realmente um grande limbo durante muito tempo da minha vida, tendo que acertar, tendo que errar. Nossa senhora. É um pau, gente. O pau era uma banana na minha escola. Como assim? Era uma banana. Eu vinha uma banana e colocava uma camisinha na banana. E aí, quando você vê um pau de verdade, Tinha você isso? fala... Não é uma banana? Na minha escola nem isso tinha. Não tinha pau, não tinha banana. A minha tia era... Vou falar, era Marista. Aí tinha aula Marista de Brasília. Ah, eu tinha um boy Isso. que era de Brasília. E aí tinha lá, Sigma Brasília. Sigma Marista. As escolas particulares, a classe média. É. Sigma, Marista, INEI, que também estudei. Depois veio o Galois, que era pros mais inteligentes e mais ricos também. Mackenzie, também pros mais ricos. E acho que era isso mesmo. Em Niterói era Bel, Salesiano, São Vicente. Eu acho que Niterói é muito Gay Brasília. Saque. E aí tinha o SEM, que o SEM é da galera mais construtivista, assim, Niterói. E eram esses. E essa cidade geralmente tem esse núcleo, e o né? Leonardo da Vinci, que eu acho que era mais construtivista, lido na época como mais maconheiro também. Ah, entendi. Que não deixa de ser construtivista. Que não deixa de ser construtivista. Não é mesmo? E falar em construtivismo, em um lugar mais evoluído, em coisas que fazem bem pra gente. Ellen, o que tem te feito se sentir sinceramente feliz nos últimos tempos? Ai, me tornei essa pessoa. Eu me tornei a Barbie esportista, tô zoando. Ai, eu O vi. esporte, eu gosto. Esteira. Eu sempre fui do esporte, eu fiz handball, tudo, eu era atleta. Mas eu entendi que isso de fato funciona como uma medicação pra mim. Funciona, eu sou uma pessoa melhor e eu entrei na vibe de... Eu quero envelhecer bem, quero agachar, quero alcançar as coisas, quero ser a vovó ativa. É isso, eu quero viajar, eu acho que quando eu estiver com 60 anos, eu vou estar com dinheiro. Meu filho já vai estar, sei lá, quantos anos. Já não é esse perrengue que a gente tem que trabalhar. Cara, eu quero viajar, quero curtir a vida. E eu quero, andar, subir a montanha, não sei o quê. E eu acho também que as custas de muita análise, assim, acho que tem um lugar meu de um retorno, assim, pros meus desejos, que foram muito deixados de lado com a maternidade, com o lance também capitalista, de ter que trabalhar e nunca fazer o que de fato eu queria fazer, queria estudar. Com o lance dos pais, acho que tudo engloba, né? Você tem que fazer isso primeiro, em vez de você fazer o que você realmente deseja. Então, acho que agora tem todo esse retorno no estudo, né, do cinema, da atuação, do próprio palhaço. E são coisas que eu amo fazer. Eu falo assim, que se eu fosse herdeira rica, né? Porque tem herdeiro de dívida também, né? Se eu fosse herdeira de riquezas, eu estaria, assim, tranquilamente só estudando, porque eu gosto muito. Eu gosto muito dessa travessia do caminho do teatro. Eu amo a atuação, assim, eu gosto de pirar. E foi muito aliviante pra mim entender que o meu lugar da atuação não é... Pode ser, tá, gente? Tô de portas abertas. Não é o lugar, tipo, ser famosa da novela, né? Porque o Brasil faz muito isso. Então, você é atriz, então você quer fazer a novela das 9. Mas, poxa, a atuação tem 80 mil coisas no teatro, na dança, no corpo, na palhaçaria, no audiovisual. São muitos desdobramentos. E tá nesse lugar de poder explorar isso agora, assim, e continuar, e ter feito um compromisso comigo de continuar até a hora que eu quiser, é bom. Tá me fazendo bem. Ai, que bom termos coisas que, assim... Dá um calorzinho quentinho no coração, né? É um combustível, uma gasolina. Um combustível, exatamente, pra gente viver bem, já que vivemos uma elasticidade da nossa juventude, né? Até os 60 seremos jovens. Então, é maravilhoso a gente pensar na saúde, pensar na nossa esteirinha, pensar em como viver bem, como escalar, como agachar e como sentar, né? Sobretudo também. Fiquei curiosa. Você fez essa pergunta. Essa pergunta, ela não é uma pergunta fácil. Não, eu tenho tenho me exercitado, né? Tenho cada vez mais procurado formas e jeitos de eu conseguir pensar desse futuro, vivendo um presente também. Não é só ficar ali pautada num futuro, lá na frente, e não vive, né? E criar uma qualidade de vida melhor e me estruturar, né? E eu sempre falo sobre os 3 E's, que é sobre estrutura, escolha e estabilidade. Então eu busco... Nossa, eu também. Trabalhos, eu busco pessoas, eu busco relacionamentos que me coloquem numa base.
uma base de conforto, de felicidade. Tô fugindo de tudo que não é isso, sabe? Porque isso vai me fazer ter saúde, ter longevidade, vai trazer minha confiança e minha assertividade. Então, eu tenho realmente buscado coisas pra pensar no futuro, mas vivendo o meu hoje. Até ontem me perguntaram, você não tem medo de morrer? E eu falo, com 34 para 35 anos, diferentemente dos meus 25, meu medo não é mais sobre morrer. Não que eu esteja velha, nada disso. Mas eu prefiro priorizar a qualidade do que eu vou viver daqui pra frente. Então, eu tenho criado esses critérios pra conseguir viver bem o hoje, mas também o amanhã. Falei bonito? Foi incrível. Ainda bem que eu te perguntei. Imagina, eu ia pra casa sem essa resposta. Não, gente, olha a cabeça dela Parece assim, né? Você sabe quando você sai da análise? Que fica... Eu tô assim. Mas eu amei. Eu acho que tem tudo a ver. E saindo do lugar ideológico, filosófico, que voltaremos daqui a pouco, indo para números e dados, temos o momento Caixa Preta, no qual a gente dialoga, debate, fala sobre declarações, números, estatísticas. E, antes de tudo, eu vou te presentear com o meu livro, O Caixa Preta. Tava muito ansiosa. Meu primeiro livro, que está disponível nas livrarias e também no digital. Então vamos lá, Ellen, vou ler aqui. Amei. Você falou uma coisa que você ama palavrão, né? Você fala muito palavrão. Eu falo. Que é uma coisa... O carioca tem isso. Acho Tem. que Brasília Muito. herdou isso do carioca. Muito. Porque sabe que Brasília tem muito carioca, né? Então, Tem um bairro em Brasília tem, verdade. que tem sotaque carioca. Verdade. Brasília tem isso, né? Tem o bairro de sotaque piauiense, o bairro de sotaque carioca. É porque muita gente fala, né? Cruzeiro, chia. Chia? Bom saber. Então, eu vou pegar essa estatística aqui que eu achei interessante pra você. De acordo com a pesquisa realizada por cientistas da Universidade de Maastricht, na Holanda, pessoas que falam palavrão são mais honestas. Você é do time que fala palavrão? Não preciso dizer. Mas quando você fala palavrões, qual é o melhor momento de se soltar um palavrão? Quando você tá muito puta. É maravilhoso. E eu acho que, não só quando eu tô puta, eu acho que eu tenho um humor meio nesse lugar da reclamação, né? Eu sou uma pessoa que amo reclamar. E reclamo mesmo, que eu acho que me faz bem. Você lembra da última reclamação que você fez? Com certeza. Qual? Enfim, eu reclamo muito da humanidade. Tá. Ótimo. Eu acho que eu tava hoje mandando um áudio pra um amigo meu, que é carioca, inclusive, o Lucas, e eu tava assim... Lucas... Sério, na moral, o ser humano deu errado, né? Deu errado, vamos parar. E aí é um humor meu de... É mentira, gente, eu não acho isso. Porque se eu achasse, eu tava em pé. Mas é um lugar de eu falar assim, vamos parar com isso. Porque tava um dilema lá na aula de roteiro que eu faço, de escolha. Sabe quando põe uma coisa pra votação? E eu falei assim, e aí eu fico assim, eu não vou cair nessa, mas eu fico lá querendo... Igual um pincher, querendo ir. E aí eu falei, Lucas, na moral, o ser humano deu errado. Deu errado aí, o ser humano... Não, esquece. Que saco! Aí ele me mandou uma figurinha do Seinfeld, que é assim, nossa, os humanos são muito difíceis, tipo, os piores que existem. É meio isso, eu tenho esse humor nesse lugar, eu adoro reclamar às vezes do tipo, com o Caetano, tá? O Caetano e o Guilherme, meu namorado, em casa, e eles estão lá causando, eu falo assim, Eu acho que eu tenho uma brincadeira num lugar de um estresse falso, que é tipo, vocês estão me enlouquecendo, que aí o Caetano fala que eu pareço a Dona Hermínia. Eu acho que eu tenho muito esse lugar no lugar de uma reclamação meio brava falando palavrão e me faz super bem, eu adoro. Perfeito. E bom, a outra estatística é que, segundo pesquisa de um site de relacionamento, homens são mais sinceros do que as mulheres na hora de encerrar uma relação. Constatou-se que 41% deles diriam na lata o motivo do término, versus 32% das entrevistadas. De onde será que vem esse desconforto dos boys em terminarem uma relação? Então, eu acho que pegando nesse parâmetro aí da relação heteronormativa, cis, todos esses recados, eu acho que o homem, ele tem a liberdade de poder ser mais sincero, né? Ele foi educado pra poder ser sincero e poder falar o que pensa. E a mulher foi educada pra poder disfarçar, pra poder agradar, pra poder maquiar o sentimento, pra poder não demonstrar quando tá gostando muito. A gente é sempre assim, foi uma educação baseada em não seja sincera, não fale a verdade, agrade, não fique sozinha. Então, eu acho que isso é só uma resposta social
enfim, de uma educação patriarcal, em que o homem, ele tem essa liberdade e esse privilégio de poder ser quem ele é. Eu acho que agora a gente tá podendo, tá engatinhando em passos da gente ter a liberdade de chegar numa pessoa, numa festa, ter a liberdade de falar o que sente, ter a liberdade de falar não. Isso. Ter a liberdade de falar isso, de nomear as coisas. Isso é crime, isso é assédio, isso é abuso. E, assim, ainda é muito complicado que a gente faz isso e é completamente desvalorizada ou, enfim, esvaziada, assim. Verdade. Como se isso não fosse verdade. A gente é muito questionada, né? A verdade da mulher é muito questionada. E a verdade do homem é uma verdade. Total. E pra complementar... Isso, e falando muito do homem branco, né? Porque eu sempre, até, enfim, quando a gente vê essas coisas de BBB e tudo, eu sempre, quando começa um bafafá, é tipo, isso... quando fala, o homem pode tudo também, eu falo, o homem branco pode tudo, né? É diferente, tipo, e se fosse um homem preto, como estaria essa situação? É sempre bom, porque sempre, gente, sempre tem recorte. Eu acho que o recorte racial vem antes, depois o recorte de gênero, enfim, nesse caso... homem cis, enfim, ou vem junto também, esteja falando uma merda aqui. Talvez você me cancele. Mas eu tô falando assim, sempre tem essas duas coisas. Raça, gênero, né? E o lugar cis. E é isso, o homem, ele vai ser mais sincero porque ele pode. Ele foi educado que ele podia fazer isso. A gente tá aprendendo agora, pela gente mesma, Sim. né? Aos trancos e barrancos que, não, tipo... Eita, posso aqui ser mais sincera. Preciso. E também, socialmente, a gente aprendeu a sermos passivas nas relações do tipo... É o homem que pede namoro, é o homem que pede em casamento. Eu digo socialmente, tá, gente? Não que isso se aplique com todo mundo. Mas é isso, a realidade é que sempre tem uma condição nas relações heteroafetivas de que o homem dá as cartas, conduz ali e a gente vai alimentando insatisfações. A gente vai alimentando coisas porque, assim... Vem as cobranças depois. E aí vem etarismo, vem entre outras inúmeras coisas. Que é, nossa, quando vai casar? Nossa, já tá com a cidade aqui, mas você não vai querer ter filhos? Ou, enfim, N questões. Então, nós aprendemos a nos satisfazermos com a passividade das relações. Eu, pelo menos, tenho visto muito isso e é algo que eu quero muito me libertar. Vendo o histórico mesmo, até familiar, vendo o histórico, enfim, de outras mulheres nas quais ter relação era algo prioritário. Hoje em dia não é mais pra mim. Com certeza. Né? E o tanto que a gente E nessa viu... relação heteroafetiva, assim, pelo contrário. Não, então, e você deve ter visto na sua família, coisa que eu vi na minha, eu acho que a gente vê nas mulheres, quantas mulheres não se anularam pra colocar uma relação antes de tudo, porque era preciso ser casada, era importante, sendo que às vezes isso nem fazia sentido, né? Menor sentido. É isso. Já que esse papo gera um climão, gera aquelas reações, assim, acaloradas, eu vou pro momento que é o momento react. Ok. Sabe como é que é, Ellen, esse momento? Eu vou te dar uma situação e você vai olhar pra aquela câmera ali e expressar o que você sente. Pode até comentar, mas assim, gesticula, faz carão. Esse momento da atuação é maravilhoso. Vamos lá. Momento Tá bonita react. ainda? Tá linda. Então tá bom. Quer renovar o make? Tá bom? Tô chique? Tá chique, tá elegante? Então tá. Se não tiver, hein? Tô só... Por favor, porque agora é close. Vamos lá. Momento react para esperando sair os risquinhos do teste da gravidez. Olha, gente, misericórdia. Não é que nem Covid, não, porque não passa em 7 dias. É babado. Outro dia aí fez um outro teste desse, mas deu negativo. E qual foi a cara que você fez durante esse teste? Eu tava tão... Eu falava, sabe o dia que você tá tão, assim, maluca? Eu falava assim, sei lá, mas é negativo. Mas é muito doido, né? Porque quando eu fiz o teste que ia dar positivo, eu sabia que ia dar positivo, é meio estranho. Eu pensei assim, vai dar positivo. Engraçado, eu nunca fiz muito teste de gravidez, não. Que bom. Imagina. É um saco. A não ser que você queira muito isso, sei lá. E eu queria também, né? Tem 9 anos. Quero muito, amo muito, mas momentos de tensão. Não, com certeza. Eu acho que assim. é muito tensão pra quem quer também, porque ainda tem isso. Pra todo mundo. Pra quem quer e dá negativo, é uma grande frustração, Expectativa, né? Pô. Total. Imagino. Devia ter uma coisa mais simples, tipo uma caneca, você põe um café, se ficar rosa, tá? Sabe? Um negócio menos humilhante que você ficar mijando num palito. Olha, eu ainda acho que tá fácil, pra ser sincera. É porque realmente, assim, são muitos gatilhos na hora. Então, acho que isso que torna difícil, porque é prático. É que é prático. É verdade. Mas voltando para nosso react, mulheres que ainda não se permitem a masturbação. É uma tristeza, né? Triste. E tem muito mais mulher do que a gente imagina, porque a gente fica achando que essa mulher lá da igreja pentecostal e às vezes a sua amiga tatuada do seu ladinho, assim. Tipo,
que não tem um vibrador, ou que não se masturba, ou que nunca gozou, que não sabe o que é gozar, não sabe o que é um orgasmo. Então, assim, é muito mais comum do que a gente imagina. Com certeza. Eu acho que a gente tem que naturalizar o assunto sexo. Pra tá tomando cerveja, tá aqui. E aí, sabe? A gente tem que naturalizar isso, porque isso é uma forma de educação sexual entre nós mulheres. Eu acho isso importante. Perfeito, sem dúvidas. E até mesmo porque, né, no masculino isso é muito mais naturalizado. A gente criar mesmo essa coisa que nem sempre é compromisso, nem sempre é querer ficar com alguém, ter essa longevidade, uma relação. Não, cara, eu quero histórias, quero contar isso, quero viver coisas e deixar tudo mais simples pra gente. Sim, mais naturalizado. Eu penso, sei lá, 10 anos, se a gente escutava uma amiga falando, nossa, eu preciso transar, como isso era lido e como isso hoje já tá muito mais... Certamente. Gostoso, tranquilo, sabe? Eu acho que aos poucos a gente tá tirando um peso muito grande, assim. Com certeza. Ellen, outro ponto importante. Mulheres que colocam a maternidade acima e à frente de tudo da sua vida. Vai pagar um preço caro. Porque a mãe que dá demais, depois ela cobra demais. E a mãe que é demais, mãe deixa de ser outras coisas, né? E a gente não é só mãe. Apesar que eu sei que toma conta de toda a nossa existência, nossa vida, nosso ser, eu sei. Mas um conselho que eu dou muito, que eu acho muito importante, é fazer um esforço para você não se anular em outros lugares da sua vida, no seu lugar da sua sexualidade, os seus desejos para além da maternidade. Beleza, o meu desejo é levar meu filho na natação, eu amo, eu me sinto muito feliz com isso. Ótimo, massa, mas assim, lembre de um desejo que só você tá relacionada nesse desejo, que não tem mais nenhuma pessoa, que só você pode fazer isso, sabe? Isso é importante, porque senão a gente às vezes se deixa ser sufocada só pela maternidade. Posso imaginar, assim. Não sei o que é, mas posso imaginar. E vem cá, Ellen. O dia que a cria dorme fora de casa, qual é o react? Olha, maravilhoso, é bom, é tudo. Depende também. Às vezes o Caetano também tá 20 dias em Brasília, eu já tô, tipo... Aí eu falo que eu começo a azedar de saudade. Mas geralmente, sem romantizar, tipo... Ai, uma mãe ligou, uma amiga... Ai, fulano quer dormir aqui em casa, tipo... O quê? Tô ganhando um Vale Night, fim de semana que tá com o pai, ou vai... É isso. A tia, as amigas maravilhosas. Ai, o Caetano quer dormir aqui em casa. Gente, é isso. Ou eu vou fazer uma skincare maravilhosa, ver um filme super proibido, super violento, sexual, que não tem criança em casa. Ou eu vou, tipo, sair, ou eu vou... É isso, sei lá, acordar... É isso, né? Sou essa pessoa agora, eu acordar super cedo pra ir pra aula de bike, que é uma coisa que não dá pra fazer quando a criança tá... Eu amo. Maravilhosa. É isso, ter um tempo pra mim, é gostoso demais. E vem cá, qual é a reação de boletos pagos e sobrou pra brusinha? É perfeição, né, gente? Hoje em dia, minha brusinha é viagem, assim, eu sempre penso... Isso que eu ia perguntar, qual é a sua brusinha? Quando eu falo brusinha, não é... A minha brusinha é muito viagem. Assim, a minha brusinha é... Também amortizar as parcelas do apartamento, né? Que é meu. Mas também é a viagem, porque eu escutei, né, a Márcia Sensitiva falando que não dá pra gente ficar só trabalhando e pagando conta. Tem que aproveitar, tem que curtir, tem que viajar. Então eu sempre penso assim, qual é o próximo lugar que eu quero conhecer? Aonde no Brasil que eu quero ir? Aonde fora que eu quero ir? Quando eu vou poder ir? Sou, assim, meu e-mail bombando promoção de passagem. Sempre porque eu gosto, eu acho que é importante. E eu não sei que dia que eu vou morrer. E isso, vamos viver. Vamos viver. É isso. E vamos o quê? Filosofar de novo. Porque chegamos no momento Mulher Galileu. Que é a pergunta de encerramento, Ellen, de toda essa troca, essa conversa que, ai, tá tão gostoso, eu queria mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Teremos mais porque temos novidades, podcasts, videocasts. O que você reserva pra gente? Vem aí. Então, minha gente, pra quem tá órfã do nosso falecido podcast Calcinha Larga, temos aí, vou vir com Radio Hell, você fale como quiser. Olha, que não falei nem na internet ainda. Tá vindo aqui. É inédito. Pauta mas quente. também vai ser... Correspondente de Choquei. Então, talvez... É isso. Deve sair... Não sei. Mas vai sair esse ano. Esse primeiro semestre de 2023. E o povo vai ficar esperando. Porque, ó, já tô esperando isso aí, hein? E temos também o podcast da newsletter do Folga, com a Carol Pires. Que tínhamos a Aniele, mas virou ministra, né? É isso. É isso. Uma das integrantes virou ministra. Então, a Aniele Franco não vai
tá com a gente agora. Então eu e Carol, a gente vai lançar o podcast da newsletter da Folga também. Siga aí, Folga, uma mãe pra você, sobre maternidade, sobre ser mulher. E é isso. Muito vamos que vamos. chique, gente. As mulheres saem de um lugar e viram o quê? Ministras. Coisinhas. Maravilhosas. Mas, Ellen, a pergunta final é: se o Caetano, daqui a 50 anos, criasse uma mini bio pra falar da mãe dele, no Twitter ou no aplicativo que venha a existir nessa época, o que você gostaria que ele contasse sobre você? Olha, acho que daqui a 50 anos talvez eu já tenha morrido. Ou não. Mas se eu estiver velha também, eu já vou estar muito tranquila comigo mesma. Acho que eu já tá muito bem resolvida. Então eu gostaria que ele dissesse o que ele acha bom. Que ele seja honesto com ele mesmo. É isso. Porque no fundo é sobre sinceridade, não é mesmo? É. Maravilhosa. Cara, Ellen, Obrigada, eu amei. muito Achei obrigada. muito legal. E como a sua sinceridade, a sua forma de falar coisas muito francas e às vezes não duras, mas realidades, é inspirador, assim, aprender com você. Saber essa forma de dialogar com o outro, de trocar com o outro, saber acolher crítica. Eu acho que você é uma mulher que nos ensina muito sobre esse espaço, de verdade. E vamos encerrar esse Me Sinto Pronta Pod com essa presença maravilhosa da Ellen. E espero vocês no próximo episódio. Me sinto pronta pra ter vocês dando dicas de convidadas maravilhosas como a Ellen aqui nos comentários. Inscrevam-se no canal, dê like, dê coraçãozinho, dê tudo que puder, assim, porque é isso, gente. Queremos cada vez mais conversas finas, elegantes e sinceras com mulheres que nos ensinam a beça. Você ensina a gente a beça também. Porque ela fica elogiando e não deixa a gente falar. Ela vai encerrar o programa, entendeu? Não pode. Aqui, você inspira muita mulher. Muito, você sabe disso, muitas pessoas. Porque você olha, alguém olha pra você e fala assim, nossa, eu também posso, eu também vou conseguir, é possível. Ah, que maravilhoso. Então, assim, o que eu tenho a dizer depois disso? Aí, Beijos. Gente. Podcast, E até a próxima. Muito chique. Amei, obrigada, amor. Obrigada. É tudo. Capa de revista. Ela é top. Foi bom, gente?